ela vai ficar com vocês, eu dou de presente, tá? Até as 9h35, depois devolve. Devolvo, pode deixar. São todos seus. Eu só vou pegar emprestado. Isso, pega emprestado que depois a gente pega tudo de volta, tá? Ah, pego, aí eu já conheço a maioria aqui, tá? Tô me sentindo assim super bem. Então, por favor, perguntem durante a... Isso! Gente, muito boa noite. É um prazer e uma alegria muito grande estar aqui hoje com vocês. A Cássia não sabe, né? E nem a turma dela sabe, mas eles me deram um presente quando eles me convidaram para vir aqui dar essa aula, tá? Então eu aceitei e procurei preparar com todo carinho. E eu gosto muito que participem das aulas, porque senão fica um negócio muito chato, só eu falo. E olha, gente, eu vou falar uma coisa para vocês. Quem aqui ainda não me conhece, não sabe, mas eu falo até pelos cotovelos. Se vocês observarem, tem uma boquinha de cada lado. Aqui eu falo muito. Então, por favor, vocês têm todo o direito, eu vou adorar que vocês deem as suas opiniões e perguntem. O que eu souber, eu vou responder. O que eu não souber, tem uma equipe enorme aqui para responder por mim. E hoje eu tenho certeza que vocês vão me ensinar muito, não apenas vão me ensinar, como eu vou aprender muito com todos vocês, porque eu não sei de nada, gente. Eu estou aqui apenas para falar para vocês deste homem maravilhoso aqui, e da infância e da juventude dele. Eu vou ficar aqui, eu vou ficar de costas. Se eu ficar aqui, todo mundo me vê? O vaso atrapalha, que é tão chato ficar de costas para os outros, né? Aqui tá bom? Se eu ficar aqui, todos me enxergam? Então tá. Então, o nosso tema é a infância e a juventude do Messias, que é um período da vida de Jesus que nós não temos, assim, grandes informações. Não tem muita coisa a respeito da vida. A infância até nós temos algumas coisinhas. Mas tem um período aí da vida de Jesus que ele é considerado um período, vamos dizer assim, morto, que a gente não tem nada, que é dos 12 até os 30 anos, lá onde Jesus começa realmente a sua tarefa planetária, tá? Isso oficialmente, porque nós podemos considerar que Jesus começou a sua tarefa planetária muito antes de encarnar. Vocês já devem ter visto isso em outras aulas, eu acredito que foi tema talvez da aula anterior, que Jesus teve que preparar-se por 1000 anos, apenas 1000 anos, ele teve que preparar o seu espírito para que ele pudesse vir à Terra e encarnar-se num corpo de carne, tá? E aí foi muito legal, a Kátia citou aí o Sublime Peregrino, e a minha aula está baseada praticamente toda no Sublime Peregrino, tá? Então lá, o Espírito de Ramatiz, ele conta pra gente que o maior sofrimento de Jesus não foi aquele dele ter ficado ali na cruz, tudo aquilo que ele passou. O maior sofrimento de Jesus, a maior prova de amor dele por nós, foi ele ter vindo aqui. Por quê? Eu vou usar o exemplo que ele deu lá no livro. Imaginemos Jesus, um espírito das esferas crísticas, superiores, perfeito. Ele já passou por tudo que nós passamos aqui na Terra, né? Nós passamos aqui, estamos tentando evoluir. Jesus evoluiu. Naquela época ele já era evoluído, hoje em dia então nós imaginamos como ele deve estar, né? E aí a gente tem a fotinho dele ali que eu acho muito linda, Jesus cuidando do nosso planeta, porque ele é o nosso governador planetário. E ele já era quando ele veio para cá. E o que ele percebeu? Que nós, espíritos aqui encarnados, para evoluirmos, não estávamos indo muito bem. A gente estava desviando muito do caminho, não estava dando certo. E ele então veio ele mesmo aqui trazer a mensagem e os exemplos para nós. E ele então teve que sacrificar-se e muito para fazer com que o seu espírito conseguisse novamente habitar as esferas inferiores, que é onde nós estamos. Então vamos imaginar assim, vou dar um exemplo que talvez facilite a interpretação, porque eu procurei várias coisas para dar esse exemplo, mas eu acho que a grandiosidade do Espírito de Jesus, ela é tão grande que não tem como nós compararmos ele com nada, tá? Então imaginemos que a luz do nosso mestre é do tamanho da luz do sol. Agora imaginemos nós tentarmos pôr a luz do sol dentro de uma caixinha. Cabe? Fica difícil.
Agora, Jesus, para vir até nós, ele teve que diminuir a sua luz, né? Ele teve que, vamos dizer assim, compactar a sua energia para caber numa caixinha, para poder caber novamente num corpo de carne. E isso não foi fácil. Imaginemos que Jesus, como diz ali o Ramatiz, por exemplo, imaginemos um condor, que é uma ave enorme que voa lá no horizonte, bem alto. E ela plana, leve, livre e solta, tá? Imaginemos que uma ave como ela, que um condor, tenha que descer a terra e sujar as suas asas de lama. O que vai acontecer? Vai ficar pesado? Ele vai conseguir voar? Ele vai perder a leveza. Então, Jesus teve que passar por um processo semelhante para poder vir até nós. Tudo bem até aqui? Eu acho que você já tinha ouvido falar sobre isso, mas eu acho que é legal trazer essa recordação. Como nós temos os seriados aí que nós vemos as cenas do capítulo anterior, para depois iniciar, tá? Então, desta forma, Jesus encarnou, e aí vocês viram na aula anterior que ele nasceu, foi visitado pelos reis magos e tiveram que sair, fugidos para o exílio, para o Egito, passando lá um período chamado de período de exílio, que ele durou praticamente 5 anos, tá? Então, vamos lá. Eu trouxe aqui esse mapinha, gente, eu sou ruim de mapa, tá? Mas, assim, eu procurei trazer um mapinha bem simples aqui para que vocês consigam visualizar como é que era mais ou menos naquela época, tá? Então, aqui, ó, Jesus nasceu aqui, tá? Em Belém. O Egito ficava para cá, tá? Então, eles tiveram que vir para cá. E imaginemos que, assim, até Jesus nascer, ele ser visitado lá pelos reis magos, não foi do dia para a noite, tá? É aquela historinha que contam para nós que Jesus nasceu e dá a impressão que imediatamente os reis magos chegaram lá, né? E já viram, não foi bem assim. Eles demoraram um tempinho. Estima-se que Jesus tinha por volta de 2 meses, um pouquinho mais, quando os reis magos o viram, tá? E aí foi que José recebeu a mensagem de que ele deveria partir de lá, porque Jesus corria perigo. Isto porque Jesus, quando reencarnou entre nós e ficou num corpo de carne, ele ficou sujeito a todos os perigos que nós estamos sujeitos, tá? Então havia muito cuidado para que Jesus não desencarnasse antes da hora, para que a sua tarefa, todo aquele trabalho, tudo aquilo que ele teve que passar, mais o preparo que teve, o planejamento do plano espiritual, para que não desse para trás, tudo tinha que dar certo, porque tinha que acontecer naquele momento, tá? Tá claro até aqui? Tô enrolando? Vocês estão me entendendo? Ótimo! Então, assim, dessa forma, o que eu queria trazer para vocês é o seguinte, que os pais de Jesus, tanto José como Maria, assim como todos os outros espíritos que participaram da tarefa planetária dele, foram espíritos escolhidos e preparados para essa tarefa, tá? Então José, podemos imaginar que o pai de Jesus, José, ele era razão e Maria, coração. José, ele era um homem disciplinado que seguia as leis judaicas, ali as leis da Torá, direitinho, tá? Levava a sua família desta forma. E Maria era a doçura, a personificação da doçura, do carinho. Então Jesus teve como pais os melhores que ele poderia ter. Um pai protetor, um pai que o amou e que lhe deu a orientação, a educação que dele deveria ter. E teve todo o carinho e o amor de Maria, tá? Eu acho, assim, particularmente, vou dizer para vocês, que eu acho que José é muito injustiçado. Fala-se muito pouco de José. Aí no Sublime Peregrino eu achei legal porque o Ramatiz ele dá uma descrição de José. José era um homem bonitão. Ele vinha de uma linhagem lá da linhagem de Davi. Ele tinha um porte majestoso. Ele era um homem elegante, bonito, corpulento, assim, não gordo, tá? Uma compleição física boa. E Jesus teria então puxado essa genética do pai corporalmente.
e a beleza facial de Maria, tá? Então, gente, foi bem legal aqui que eu ouvi vocês falarem sobre esse livro e sobre a tecnologia. Vocês sabem, né, que naquela época a gente não tinha celular, não tinha máquina fotográfica, então nós não temos uma imagem exata de Jesus, nem de José, nem de Maria, nós não temos. O que nós temos são relatos, tá, que nos dizem que ele era assim, que ele era de outro jeito, tá? Ramatiz nos diz lá que Jesus era loiro. De criança ele tinha um cabelo loiro, avermelhado, que no sol parecia chama quando ele corria. Olhos azuis, era uma criança linda. Eu gosto particularmente daquela imagem aqui que eu trouxe para vocês, desse Jesus aqui. Eu acho ele maravilhoso, bonitão, sorridente. Por quê? Jesus não precisa, nós não precisamos enxergar Jesus com aquela cara sofredora, tá? Que a gente vê, né? Tudo bem, nós sabemos que ele passou por isso, mas eu acho que o que nos faz melhor, não é ter um Jesus assim? Então eu gosto dessa versão de Jesus, loiro, de olho azul, bonitão, sorridente. Eu acho maravilhoso The Chosen, que eles mostram um Jesus ali totalmente simpático, brincalhão, bem humano mesmo. Porque Jesus veio para viver entre nós e ele realmente viveu como um de nós, pois não? Na época não era comum, né? Ter olho azul. Não era, então. Isso. É mais perto do negro do que do branco. Exatamente. O pessoal daquela área ali onde Jesus nasceu era de pele mais morena. Mas segundo a descrição dele, feita por Ramatiz ali no Sublime Peregrino, Jesus era loiro, tá? Tinha cabelos claros. Quando ele cresceu, ele ficou um homem, ele ficou mais ou menos assim, cabelos amendoados e olhos claros, de uma grande beleza. O porte físico de Jesus era igual ao de José, altivo, elegante, porque Maria também era diferente. Maria era loira de olhos azuis, então Jesus puxou essa genética deles, tá? E era loira, é o que nos dizem que era loira. Eu não posso afirmar, como eu disse para vocês, nós não tínhamos celular, não dava para tirar foto, mas nós temos esses relatos, tá? Então Maria era uma das mulheres mais belas da Galileia, tá? Isso é o que nós temos ali relatado. Então Jesus teria puxado a genética, a compleição física de José e as feições de Maria, tá? Então ele, quando adulto, tornou-se um homem muito bonito, tá bom? Então é o que nós temos. Bom, então aqui vamos retornando aí para a nossa aula, que eu estou fugindo um pouco do assunto. Quando eles voltaram ali do Egito, né, que eles foram para o Egito, fugiram, eles voltaram para a Galileia e foram morar em Nazaré. E eles só voltaram para lá quando Herodes, aquele rei doidão que mandou matar todas as criancinhas, morreu. E aí era seguro para que Jesus retornasse para a Galileia, e assim ele o fez. José, como eu disse anteriormente, assim como Maria e todos os outros que participaram da tarefa planetária de Jesus, eram espíritos preparados. José recebia as informações da espiritualidade superior através dos sonhos. José sonhava e depois, quando ele acordava, ele fazia exatamente aquilo, assim como Maria recebia também as intuições de tudo que eles tinham que fazer, tá? Segundo também Ramatiz, Jesus ele era acompanhado pelo anjo Gabriel na sua infância, tá? Porque havia necessidade dele ser protegido, um espírito como o dele encarnado num bebê, tá? Então por isso que teve essa fuga e depois, quando foi seguro, eles retornaram. Quando eles retornam, vocês estão entendendo? Tá? Ficou alguma dúvida? Não? Beleza. Então assim, quando eles retornam para Nazaré, cumpre-se uma parte da profecia que diz que o Messias seria chamado de Nazareno, tá? E aí cabe um parênteses que eu achei bastante interessante isso, e eu confesso a vocês que eu não sabia, eu fiquei sabendo quando eu fui pesquisar para dar aula, que eles não usavam sobrenomes. Olha que coisa interessante, ali naquela época eles não usavam sobrenomes, eles eram conhecidos, distinguiam-se pela localidade. Então por isso que Jesus de Nazaré, Maria de Nazaré, ou então por alguma outra característica, no caso José o carpinteiro, tá? Maria de Magdala, porque ela veio de Magdala.
José de Arimateia veio de Arimateia. Judas, que foi o Judas Iscariotes, né? Judas de Iscariotes, porque ele veio de Iscariotes, tá? Então eles se identificavam dessa forma. Assim como nós também podemos nos lembrar dos discípulos de Jesus, Tiago maior e Tiago menor. Por quê? Porque Tiago maior era mais velho e Tiago menor era mais novo. Pois não, Odair? Então, na infância de Jesus, muitas vezes se refere a ele como bem céu, o filho de José. Isso. Então, na bem no céu, é o filho de José. Isso. Mas depois ele ficou conhecido, quando ele começou a sua tarefa, ele era chamado de Nazareno. E na profecia dizia que o Messias seria chamado de Nazareno, tá? Mas era assim mesmo, ele era conhecido como filho de José. Tá? Isso. Tá? Então, assim, eles voltam lá para Nazaré e eles começam a vida deles normal. Então, como teria sido a infância de Jesus, tá? Que é o que interessa aqui para nossa aula. Jesus teria tido uma infância normal, igualzinha à infância de todas as outras crianças da época que moraram lá, tá? O que diferia Jesus? A sua personalidade, o seu espírito tornava Jesus diferente. Jesus tinha atitudes peculiares, muito diferentes das outras crianças. Então, tinha algumas pessoas que consideravam que Jesus não era normal, porque ele era diferente nas atitudes, tá? Então aqui, ó, imaginemos aqui Jesus pequenininho, tá? Vamos fazer de conta que Jesus pequenininho era mais ou menos assim, porque a gente não tem como saber. José aqui trabalhando e Jesus ali já se familiarizando com o trabalho da carpintaria. Isso porque era tradicional dos judeus passarem aos seus filhos as suas profissões, tá? Existia até um ditado que dizia que ensine a seu filho uma profissão para que ele não fique perdido nas encruzilhadas, tá? Então, oi? Exatamente, para não ser um saqueador, ou então mesmo um mendigo, tá? Então eles ensinavam, tá? Então aqui Jesus, desde pequenininho, ficava ali com o seu pai na carpintaria. Então eles ensinavam o ofício aos seus filhos muito pequenos, tá? E outra curiosidade também que eu achei legal trazer para vocês é sobre a família de Jesus, que ela era uma família numerosa, tá? José, antes de casar-se com Maria, ele havia sido casado e tinha filhos, tá? E depois ele casou-se com Maria. E além de Jesus, eles tiveram mais 6 filhos. Tiveram 4 homens e 2 mulheres. Então eles eram uma família grande. E aqueles filhos homens que já podiam trabalhar, trabalhavam para ajudar no sustento da família. Inclusive Maria disse que Maria era bordadeira. Maria bordava muito bem, tinha mãos de fada. Então ela recebia encomendas, trabalhava também para ajudar no sustento da família. Porque imaginemos sustentar 9 bocas fora as outras do outro casamento. É bastante gente. E lá não era fácil a vida, era uma vida difícil, tá? E outra coisa, ao contrário do que todos dizem, tá? Jesus viveu na intensa pobreza. Gente, Jesus, ele viveu na simplicidade. A família de Jesus não era rica, mas eles não eram miseráveis, tá? Não eram paupérrimos. Eles tinham uma casa onde tinha acomodações para todos, tá? E lá, voltando um pouquinho ali no nosso mapa, aqui em Nazaré, tá? Nazaré era um lugar de passagem de caravanas, tá? O pessoal viajava, ia para lá, parava em Nazaré, vinha de lá, parava em Nazaré, tá? Então, o que acontecia ali nesse lugar? Havia muita mistura de pessoas e era comum os judeus darem hospedagem para os viajantes, tá? Então, a família de Jesus dava hospedagem para alguns viajantes e eles recebiam, então, presentes, tá? Não havia o pagamento em dinheiro, eles pagavam, havia troca, então davam alguma coisa, tá? Tá dando para entender? Beleza, então. Então, assim, Jesus ali, desde pequenininho, estava ali com o seu pai. Então, o que é que diferenciava de Jesus das outras crianças? O seu comportamento. Por quê?
Era muito comum as crianças brincarem, saírem correndo, e Jesus também fazia isso, tá? Seria horrível nós pensarmos que Jesus não brincou. É claro que brincou, ele era uma criança como as outras. Porém, Jesus, muitas vezes era comum, no meio de uma brincadeira, Jesus se distrair, por exemplo. Ele estava correndo, aí ele parava e via ali um besourinho, uma joaninha, fora, ali no meio do caminho. E Jesus, então, nesses momentos, ele já demonstrava a sua superioridade. Porque o que ele fazia? Ao contrário das outras crianças que iam lá pisotear, pegar o bichinho, né? Matar, não. Jesus tirava o bichinho do caminho e colocava longe para que os outros não pisassem neles. Então, quem via isso achava muito diferente. Jesus, ele gostava muito de ver formigas, ele ficava observando horas e horas as formiguinhas, ele pegava, vamos imaginar Jesus pegando esses pedacinhos aqui de madeira, Jesus fazia túneis de madeira para que as formiguinhas passassem por baixo, para que as pessoas não pisassem nelas na trilha. Igualzinho a nós, né? Quando eu vi isso, eu fiquei morrendo de vergonha. Eu falei, gente, eu tô tão abaixo de Jesus, mas tão abaixo, porque eu tenho uma bronca de formiga. Na minha casa tem formiga que não acaba mais, eu não consigo acabar com elas, né? E eu fiquei imaginando, falei, nossa, gente, Jesus fazia túnel para ninguém pisar na formiga e eu vou lá e mato a formiga, né? Olha que absurdo. Então, isso era muito diferente. E as pessoas admiravam, então consideravam que Jesus era meio anormal, tá? Mas, na verdade, ele não era normal. Ele que era normal e nós todos nós que lá estávamos que somos anormais ainda, tá? Oi? Brincadeira com a criança e que eles distraía, as próprias crianças percebiam e achavam estranho, até que tinha uma intriga entre as crianças. Isso! Jesus sofria bullying, gente. Olha que absurdo. Jesus sofreu bullying, porque ele era diferente das outras crianças, tá? Outra coisa que chamava bastante atenção quando Jesus era criança. Maria passou alguns bocados com ele. Por quê? Jesus gostava muito de subir em árvores. Sabe para fazer o quê? Conversar com os passarinhos. Jesus não podia ver um passarinho na árvore, que ele ia lá, escalava a árvore para bater papo com o passarinho. E quem dizem que Jesus ficava aconselhando os bichinhos a tomarem cuidado, porque a vida era difícil, porque nem todo mundo era bonzinho, que as pessoas eram perigosas. Então Jesus subia na árvore para conversar com o passarinho. E Maria ficava preocupada, porque uma criança pode cair da árvore. Outra passagem interessante também era de Jesus conversar com os animais, até com animais, vamos dizer assim, peçonhentos e animais mais perigosos. No caso ali no livro, no Sublime Peregrino, Ramatiz narra um fato de que Jesus pegava e pegava a cobra, gente. Ele pegava a cobra, acariciava a cobra e a cobra se entregava aos carinhos dele. E muitas vezes Maria foi chamada para ir lá tirar Jesus daquela situação, pelo risco que ele corria, mas os animais não o atacavam. Todos já, sabe, os animais perceberam, antes dos seres humanos, olha só, né, o espírito grandioso de Jesus, tá? Então, a infância de Jesus teria sido mais ou menos essa. Além de ficar ali brincando, ficar na carpintaria, Jesus também estudou, tá? Era normal ali os pais ensinarem aos seus filhos, havia escola lá, tá? Para eles estudarem ela no templo. Só que quem ia para a escola eram só os meninos, tá? As meninas, infelizmente, mulher era não tinha consideração nenhuma pela mulher, não valia nada, né? E não ia para a escola, mas quero crer e quero dizer a vocês que eu acredito piamente que tinham muitos pais de mente aberta e que davam educação para suas filhas, tá? Então Jesus estudou, não só no templo, com as outras crianças, mas muito mais em casa. Isso por causa do bullying, que o nosso amigo Adriano aí falou, ele sofria muito bullying. Então a educação, a maior parte da educação dele foi dada em casa, por José. Também com proteção, devido a proteger ele, não matando ele. Isso. Aí ele passou a ser educado em casa, pelo sacerdote,
E até o próprio sacerdote ele chamava a atenção do sacerdote. Isso. Quando ele explicava alguma Coisa pra ele, ele não concordava, né? Porque ele sabia. Então, assim, Jesus estudou. Jesus falava 3 línguas, tá, gente? Ele falava o aramaico, que era a língua local deles ali. Lá todo mundo falava aramaico. Jesus aprendeu hebraico. O hebraico era para estudar as escrituras que eram em hebraico. E ele falava também um pouquinho de grego. Por quê? Como hoje em dia é normal nós aprendemos o inglês para nos comunicarmos com todo mundo, lá eles usavam o grego. Então, como eu mostrei lá para vocês no mapinha, Nazaré era passagem de caravanas e ia muito estrangeiro ali, tá? Então eles tinham que se comunicar com essas pessoas. Então todos eles aprendiam a falar um pouquinho de grego. Tudo bem até aqui? Beleza. Então, vamos lá. Então, teria sido essa parte aqui da vida de Jesus, a sua infância, não teve grandes emoções, vamos dizer assim, nada de que tivesse destaque. O único acontecimento que é destacado nos evangelhos e que é conhecido por todos é o Jesus no templo aos 12 anos. Vocês já ouviram falar? Acho que todos nós já ouvimos falar. Adriano. Então, assim, o templo, gente, vamos imaginar que era um negócio mais ou menos assim, tá? Não dá para nós termos certeza que era, porque, como eu disse, a gente não tinha celular para tirar foto, né? Muito menos tirar uma selfie lá com Jesus, né? Ia ser o máximo, né? Todo mundo tirar selfie com Jesus ia ser uma beleza, né? E eu ia ter várias, tá? Então, assim, era comum entre eles, era costume entre os judeus, todos os anos, eles viajarem de lá daquele lugar que eu mostrei para vocês. Vamos voltar aqui novamente aqui pro nosso mapinha. Eles iam das localidades até Jerusalém, onde havia aqui a fotinho do templo, tá? O templo principal era lá em Jerusalém, isso. E eles saíam, então, a família de Jesus, como todos os outros judeus, era costume, iam em caravana para Jerusalém para a comemoração das festas judaicas, uma delas a Páscoa, tá? Que é bastante conhecida de nós. Tá? Então eles iam como? Andando, né? Andando de burrinho, como eles conseguiam, tá? E chegavam aqui no templo para as festividades da Páscoa, tá bom? Então, isso ocorria todos os anos. Eles iam e voltavam da mesma forma, iam em caravana e voltavam em caravana. Quando Jesus estava com 12 anos, aconteceu este fato curioso, que é o que é destacado para nós. Quando eles chegam aí ao templo para a festividade da Páscoa, olha quanta gente, tá? As pessoas iam lá ao templo, ao redor, aqui eu não consegui uma foto legal dos arredores, mas eles acampavam, ou então eles iam procurar hospedarias, às vezes iam em cidades mais próximas, no caso Belém era bastante usado para o pessoal que ia lá em Jerusalém na Páscoa, porque era relativamente perto, tá? Então quando eles chegam lá, todo mundo se misturava. E Jesus, o que Jesus faz? Jesus corre lá para o templo para ouvir as discussões sobre as leis. Isso porque já desde a infância, Jesus demonstrava um grande interesse. Isso também o diferenciou e muito das outras crianças. Jesus gostava de ficar ouvindo as discussões sobre as leis. Então ele não podia ver ninguém ali conversando, que ele ia lá ouvir. E como o Adriano falou, se ele ouvisse que alguém estava interpretando errado, ele ia lá e dava o seu parecer, ele corrigia, tá? Então ficava todo mundo muito admirado de uma criança saber tanto, né, do grande saber de Jesus. Então nesse ano, quando ele estava lá com 12 anos, eles chegam ali e ele vai lá, já fica ali no templo, tá? Aí, passada essa festividade, eles estão retornando para Jerusalém, da mesma forma que vieram. E aí, Maria e José sentem a falta de Jesus. Cadê Jesus? Onde está Jesus? Pergunta para um, pergunta para outro, ninguém sabe nada de Jesus. E eles então têm a intuição de voltar a Jerusalém e encontram Jesus no templo, lá com os doutores. Neste momento,
Maria vai lá e passa um sabão. Agora vamos imaginar um sabão de Maria, né, gente? Com toda aquela doçura de Maria, Maria passando sabão em alguém deve ser assim, uma bronca assim, né? Jesus acho que até tremeu com a bronca dela, né? Vamos imaginar assim. Então ela diz assim a ele: meu filho, por que nos deste essa preocupação? E aí ele diz a ela que eles não deveriam ter se preocupado porque ele estava na casa do pai tratando dos assuntos do pai. Tá? Então este foi o último episódio que nós temos assim de destaque da vida de Jesus nesse período, tá? O que Jesus teria feito depois? Eles voltam para Jerusalém e Jesus então teria iniciado o trabalho como carpinteiro para ajudar a família. Além de carpinteiro, eu não mencionei lá quando eu falei da infância, mas ainda dá tempo de dizer a vocês que Jesus ele tinha uma habilidade enorme com as mãos para trabalhar o barro, desde pequenininho. Então ele fazia lá animais de barro, principalmente pássaros, e a perfeição era tanta que parecia que eles eram de verdade, e as pessoas admiravam, e Jesus já demonstrava a sua generosidade dessa forma. Jesus não usava o seu trabalho para ganhar dinheiro, para ajudar a família. Jesus dava, quem fosse lá admirasse, falar, ai que bonito, ele dava. Tá? Jesus não tinha apego material algum, inclusive com as coisas dele mesmo, tá? Lá, voltando um pouquinho mais atrás, lá na infância, eu esqueci de dizer para vocês, mas ainda dá tempo. Jesus, ele não podia ver uma criança com vestes rasgadas, sem sandálias, que ele tirava dele e dava para a criança. Muitas vezes Jesus voltou para casa só de cuequinha. Na verdade, a cuequinha deles é aquilo que a gente vê ali na crucificação de Jesus, um pano amarrado aqui, tá? Então eles usavam aquilo lá por baixo da veste. Muitas vezes Jesus voltava daquele jeito para casa, porque ele tirava, ele dava o que era dele sem a menor cerimônia, tá? Então, depois de tudo isso, eles voltam lá, tá? Para Jerusalém, não, para Nazaré, e Jesus teria passado esse período da vida dele trabalhando como carpinteiro para ajudar no sustento da família. Isto porque nós percebemos que aí nesse período, o que acontece? José some de cena. Vocês perceberam isso? Nós todos percebemos que José de repente desaparece, não se fala mais em José. Isto porque José teria desencarnado nesse período, entre os 12 e os 30 anos de Jesus, não temos uma data precisa. Lá no Sublime Peregrino, Ramatiz diz que Jesus contava com 23 anos aproximadamente quando José desencarnou. Então Jesus teria trabalhado na carpintaria e também Jesus teria continuado os seus estudos, porque Jesus tornou-se rabi. Pois não? O trabalho de carpintaria Oi. dentro da sociedade local era uma coisa privilegiada ou não? Então, o carpinteiro, ele era um trabalho um pouco mais sofisticado. Por quê? Foi legal que você fez essa pergunta que me lembrou de falar alguma coisa. José, o pai de Jesus, ele era chamado de tecton. Tá? O tecton, naquela época, ele não era apenas um carpinteiro simples, ele não fazia só objetos de madeira, ele também trabalhava nas construções, onde havia uma engenharia maior, tá? Então portas de madeira, coisas maiores. Então José, ele era um carpinteiro qualificado, então não era um trabalho menor, tá? O trabalho da carpintaria era um trabalho bem importante, tá? Então, assim, principalmente se o carpinteiro fosse qualificado, e que dizem que era o caso de José. José era um excelente carpinteiro. E assim podemos imaginar que Jesus dedicou-se e tornou-se um carpinteiro tão bom quanto o pai, tá? Então não era um serviço menor, tá? Os carpinteiros eram... os trabalhos mais assim eram os doutores da lei, aqueles que ficavam ali, eram os trabalhos mais importantes. Depois vinha essa parte que eram os carpinteiros, o pessoal, e os mais inferiores era aquele pessoal que trabalhava ali vendendo coisas, sabe? Esse pessoal que não tinha uma especialização, vamos dizer assim. No caso de José, esse carpinteiro e essa técnica, a dele era mais valorizada. Isso. Mas o carpinteiro em si era uma profissão, digamos assim, bem mais simples. Isso.
no caso de Jesus, como ele teve um funcionamento do Pai, também aquele já era um pouco mais avançado, tanto que ele conseguia trabalhar e dar o sustento da casa, também teve o caso de José, e quando os irmãos se casaram, eles saíam de casa, né? E ele, como ele ficava, ele acabava sustentando a casa para ele. Isso, exatamente. Ele e Maria, porque Maria também teve que trabalhar lá como bordadeira para poder sustentar a família, tá? Então Jesus, como irmão mais velho, os outros primeiros casaram e os outros também, porque não tinha essa de casar, né? Um casa primeiro, casa depois, casava quem casava. E Jesus então teria ficado esse período da vida dele ali trabalhando na carpintaria e também estudando e também já ensinando, porque Jesus sempre ensinou, tá? Então, gente, nós não temos grandes informações sobre esse período de Jesus, tá? Essas que eu trouxe para vocês aqui são as informações oficiais que nós temos ali nos evangelhos canônicos, escritos por Mateus e por Lucas, tá? Que não conviveram com Jesus. Esses dois, eles não conviveram com Jesus. O que eles trazem ali foram depoimentos que eles pegaram dos outros discípulos que conheceram e conviveram com Jesus, tá? Por isso que eu digo aqui que nós não podemos ter assim uma exatidão de tudo que foi dito, porque aquilo que quem conta um conto e aumenta um ponto, sempre foi verdade, tá? E o que eu queria trazer aqui para vocês como curiosidade é que além dessa versão aqui da história que nós contamos aqui, que é a versão oficial aceita sobre a infância e a juventude de Jesus, nós temos outras versões. Temos os chamados evangelhos apócrifos, que são os evangelhos considerados não oficiais. E nesses evangelhos existem algumas versões um pouquinho diferentes. Por exemplo, que Jesus teria se casado com Maria de Magdala e tido filhos. É verdade? Não sei. Tá lá. Quem escreveu, escreveu porque acreditou, tá? Então existem versões diferentes. Agora, o que nós não vamos encontrar em lugar nenhum é algo que fale mal de Jesus. Em nenhum lugar nós vamos encontrar algo que fale contra a moral, contra Jesus, nada. Tudo que ele fez, tudo que ele falou, ele fez, mostrou e fez com maestria, tá? Então nós não encontramos. Outras versões também são as versões históricas, que elas são bastante interessantes. Tem um livro que assim, eu particularmente adorei esse livro, eu achei esse livro sensacional, tá? Ele chama Jesus dos 13 aos 30. Ele foi escrito por um historiador chamado Francisco Clos Werneck. Este não é um livro espírita, gente, tá? Este homem, ele passou apenas 40 anos da vida dele pesquisando sobre a vida de Jesus, buscando indícios documentados da passagem de Jesus por outros lugares do planeta. Então, o que ele conclui neste livro, eu vou contar para vocês assim brevemente, tá? Porque eu achei bastante curioso. Depois daquele episódio lá que nós vimos no templo, a preocupação com a segurança de Jesus teria sido muito grande, teria aumentado ainda mais. Então, para a proteção de Jesus e também para que ele pudesse ter contato com as outras civilizações, as outras culturas do mundo, Jesus teria sido entregue a José de Arimateia, que segundo este autor seria, tá, gente? Ele é o segundo que ele está escrito, não dizendo que é nem que não é, tá? Ele encontrou indícios de que José de Arimateia seria tio de Jesus. Nós não temos isso em nenhum evangelho dizendo que José de Arimateia aparece ali quando ele recebe o corpo de Jesus depois da crucificação, tá? Então, ele pesquisando, ele chegou a essas conclusões. Então, José de Arimateia, como tio de Jesus, não sei dizer para vocês se era por parte de Maria, por parte de José, era tio. Então, Jesus teria sido entregue aos cuidados de José de Arimateia. E junto com ele, Jesus teria viajado o mundo.
E ele, através da sua pesquisa, ele encontrou relatos documentados com fotos. O livro é bem legal, gente, tem fotos, tem documentos, não na nossa língua, tá? E a linguagem desse livro é uma linguagem difícil, tá? Eu tive que recorrer ali ao pai dos burros várias vezes, porque ele usa linguagem bastante técnica e que a gente que não é historiador não conhece, tá? Mas dá para entender. E ele encontrou então vários documentos, vários fatos documentados da passagem de um homem que poderia ter sido Jesus. E o que fez com que ele concluísse que pode ter sido Jesus? O período, tá, que corresponderia aos 12, e dentre os 12 mais ou menos, e 13, 30 anos de Jesus, tá? O nome, tá, como a Kátia aí citou, o nome de Jesus, que ele encontrou nesses escritos, e também os seus ensinamentos, tá? Então esse período aí que a gente não tem nada sobre Jesus, ele concluiu através da pesquisa que Jesus andou pelo mundo, fazendo o quê? Tomando contato com as outras pessoas, com as outras partes do mundo, tá? E ele fez o quê? Ele aprendeu e ensinou. Jesus conviveu não só com aquele povo da Galileia, ele conviveu com o mundo todo. E assim, vou dizer para vocês, para mim fez sentido, tá? Não sei se para vocês faz ou não, verdade ou não verdade, para mim fez sentido, tanto que eu resolvi trazer isso aqui para vocês como uma polêmica. Por quê? Se Jesus é o nosso governador planetário, seria muito injusto com todas as outras pessoas do mundo, com todos os outros povos, ele fazer todo o sacrifício que ele fez, vir até nós e ficar só ali naquele pedacinho, não é? Eu não sei, eu pensei assim, tá? Então, ele tem essa conclusão. Então, Jesus teria passado novamente pelo Egito, pela Grécia, pela Europa, pela Índia, pelo Tibete, tá? E teria sido exatamente neste período que Jesus teria convivido mais estreitamente ali com os essênios, dentro das cavernas essênicas. E ali nos relatos que ele diz neste livro, com os essênios ali, durante o dia, Jesus era aluno. E à noite, Jesus era professor, tá? Então ele teria também, porque assim, existem que Jesus viveu com os essênios e foi protegido por eles, e teria sido então nesta época, tá? Então este livro traz essas informações. Aí vocês podem me perguntar, é verdade, Magda? Gente, eu não sei, tá? Não sei. Faz sentido para vocês? Eu digo para vocês que para mim fez. Não é? É muito interessante, é muito legal, porque você tem uma visão diferente de Jesus. E é uma visão bastante humana, gente, porque seria, pensa bem, né? O nosso governador planetário faz todo o sacrifício para vir aqui, fica só lá? E os outros também não são amados por ele? Então, assim, eu pensei isso, tá? Faz sentido? Não sei. Agora, o que eu quero trazer aqui para vocês, a pergunta que não quer calar, é a seguinte, que eu peço que vocês reflitam e, se der tempo, que quem quiser me responda, tá? Faz alguma diferença para vocês? Muda alguma coisa no que este homem aqui trouxe para nós? Se ele era loiro, moreno, tinha olho azul, se ele era baixinho, se ele era bonito, se ele era feio, se a voz dele era de taquara rachada, se era uma voz bonita, se ele casou, teve filhos, se ele trabalhou como carpinteiro ali, muda alguma coisa naquilo que ele foi, na mensagem que ele trouxe? Ele deixa de ser o Jesus que nós amamos? Ele deixa de ser o nosso mestre? Nós vamos deixar de segui-lo e de amá-lo? Se alguma dessas versões for ou não for a verdadeira, faz diferença? Eu queria saber de vocês. Adriano, você, pois não, faz diferença para você? Para mim faz. Faz? Se a gente está estudando Jesus, é importante conhecer quem ele foi e o que ele disse, né? Entendi. Então é importante, porque o estudo não é só o exemplo, o estudo também é da vida dele. Sim, com certeza. Eu acho que o que ele fala e o que ele fez e o que ele foi como humano é importante. É importante. Porque senão ele não teria vindo como humano, né? Exatamente. Então, tudo bem. É a sua opinião. Eu acho muito legal. Obrigada porque você compartilhou. Faz mais sentido esse livro que a senhora citou do que o
O olho de olhar junto do nosso amigo espírita aí. Então, é aquela coisa. Pode estar errado também, né? Então, existe muita controvérsia sobre a história de Jesus. Por quê, gente? A gente pensa só um pouquinho, Odair. Porque nós não temos documentos ali, a gente não tinha foto, não tinha como documentar o que Jesus fez. Os relatos que nós temos da vida de Jesus foram os relatos dados por outras pessoas. Ele mesmo não escreveu nada, né? Ele não deixou nada para nós. Então, existe realmente essa curiosidade. Tanto que até hoje existem historiadores que pesquisam em muito, antropólogos, arqueólogos, que buscam descobrir a verdade sobre Jesus, porque a verdade verdadeira mesmo ninguém sabe. É raciocinada, né? Exatamente, por isso que eu achei legal trazer esta outra versão de Jesus para vocês, por esta proposta que a doutrina espírita nos dá e que eu achei maravilhosa, que é a oportunidade que nós temos de raciocinar, porque a gente não tem que acreditar cegamente naquilo que nos dizem, a gente acredita e traz para nós aquilo que faz sentido, tá? Obrigada. Quem mais quer falar? Senhor? Questão de imagem, né? Existe uma menina de 3 anos, ela começou a desenhar, pintar Jesus, né? Ela falava com Jesus, ela pintava Jesus. Aí, essa imagem se tornou popular no mundo, e quando perguntaram para Emmanuel como que era, como Jesus Cristo era, né, com a aparência dele, de todas as imagens que existiam, aí ele falou, a mais próxima era essa dessa menina que pintava aí. Então, e nós temos ali, todos têm o Redentor, temos uma imagem de Jesus no Redentor. Será que era? Dizem que era daquele jeito também. Então, assim, cada um diz uma forma. Aquela imagem do Redentor, o que me chama a atenção nela... Pois não, Kátia. 3 minutos. O que me impressiona é o olhar. Aquele olhar de Jesus ali é uma coisa hipnotizante. Gente, quem mais quer falar? Que a Kátia quer que a gente encerre logo aqui. Eu queria falar o seguinte. A narrativa bíblica com relação à estética da aparência de Jesus fala o seguinte. Não havia beleza que se encontrasse nele. Isso. Mas ele era de uma presença tão magnética que era impossível não passar por ele e se sentir tocado. E daí a Igreja Católica, ela aplica esse movimento da aparência estética no momento do gótico desse Cristo sofredor, ainda crucificado, e depois dessa visão eurocêntrica, como os artistas renascentistas, com esse Jesus mais europeu, não tão contextualizado como uma pessoa de cabelo escuro, mais nativo daquela região que ele nasceu. Sim, mesmo porque, só antes de você falar, é a mesma história de Maria Virgem, né, gente? Quem falou que Maria era virgem? A Bíblia, né? Tá ali. Pois não. Você... Tem que pesquisar aqui, acabei encontrando, mas fatos para a pele de Jesus, a pedra jaspe, e era dessa cor aqui. Não lembro. Era uma pele avermelhada. Porque ela tinha muito sol. Então, assim, tudo que falam de Jesus, para mim faz sentido, todas as versões. Eu fiz essa pergunta para vocês e eu vou responder por mim, tá? Para mim não faz nenhuma diferença se Jesus anda no mundo, se Jesus era loiro, moreno, sabe? O que me importa é aquilo que ele trouxe para nós, aquilo que faz sentido para mim, que é o seu ensinamento, são os seus exemplos. O meu amor por ele não muda. Se ele fosse preto, eu não ia deixar de amar Jesus como eu amo, tá? Ele não ia fazer diferença, o seu ensinamento para mim, se ele fosse diferente. Quem queria falar? Eu só queria, essa questão da Maria Virgem, hoje é possível discriminação artificial, né? Sim. Eu acho que é muito mais difícil você multiplicar pão e peixe do que a Maria Virgem. Sim. Porque hoje em dia, né? Sim. Tem casos que acontecem de mulheres que engravidam virgens. Sim, existe. Para multiplicar, na minha opinião, né? Multiplicar pão e peixe, aí com certeza. Qual de nós conseguiria fazer isso? Né? Gente, eu estou muito longe, pois não. Eu concordo que o mais difícil, né, não é ser branco, não, né? Que eu posso ter às vezes muito conhecimento, mas não adianta ser conhecimento, você não aplica. Então, Cristo ele aplicou o amor. Isso. Ele fosse branco, preto, japonês. Não faria diferença. Exatamente. O ato dele foi o ato de aplicar o amor. Então, o que eu falo é muito diferente, né? O que eu falo, a gente precisa ser doutorado, mestrado, doutorado, se você não coloca o sabe? Exatamente. E tem muita gente.
Tem muita gente que tem aí doutorado, mestrado, que é top e não tem um coração amoroso. Então isso não vale nada, o que vale é o coração, gente. Então o coração de Jesus é que valeu, o seu amor, a sua intenção por nós. Eu vou encerrar, tá? Já está na hora. E eu agradeço demais, eu espero que eu tenha trazido algumas informações legais para vocês. Se vocês ficaram com alguma dúvida, podem mandar aí para as meninas, eu vou me esforçar muito para poder esclarecer para vocês aquilo que eu não soube falar, tá? Vocês me ensinaram muito, foi um momento muito feliz, eu estou muito grata a Cássia e toda a equipe dela que me acolheu aqui, me chamou, e a todos vocês que me ensinaram e tiveram a caridade de me ouvir, viu, gente? Muito, mas muito obrigada mesmo. Um beijo no coração de vocês, tá? Obrigada, Cássia. Desculpa aí se passou um pouquinho do tempo.